galera, bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu sou o Alisson. Eu sou o Marcelo. E hoje a gente tem um outro convidado especial. Mas antes da gente começar... Eu até fiz a cara, mas antes... O que eles fazem, Marcelo? Eles têm... Aliás, eles não. Você aí tem que seguir o canal, dar um like nesse episódio, compartilhar, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum lançamento de episódio e também todos os cortes que a gente compartilha por aqui. Lembrando que nós estamos também nos streamings de áudio, só os que importam. Então, cara, tá voltando pro trabalho, pode colocar em qualquer streaming de áudio, tá em casa de boas, ou até na pausa do trabalho, no almoço, qualquer coisa, e assiste no YouTube, porque é sempre melhor ver do que só ouvir, mas aí fica a seu critério. Mas no Spotify tem vídeo também. Tá achando o quê? Fica a dica. E segue a gente também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Threads, também só os que importam, mundoeu.pdc, beleza? E aí, a gente vai falar do quê? Hoje o episódio é o Mundo Run. Põe na tela, José. Hoje a gente está recebendo o Rodrigo Pontes, um grande amigo, fazia anos que a gente não se via, né, Rodrigo? Bastante. Legal, cara. Pô, obrigado pela presença aqui. Bom demais ter sempre amigos aqui para compartilhar um pouco da experiência, das dicas, né? Acho que é um papo de amigo para amigo e aí, de alguma maneira, a gente vai se fortalecendo aí com essas experiências que você viveu, com as que a gente vive, com essa troca que a gente tem. Obrigado mesmo pela presença, Rodrigão. Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Espero estar podendo contribuir e somar com o trabalho de vocês, tá bom? Obrigado, é um prazer. Boa. Alessandro, deixa eu te perguntar, por que o Rodrigo está aqui no Mundo Run? O que ele faz? Pô, o Rodrigo é brabo das corridas, tá, cara? Sabe o que é Iron Man? Esse cara já fez, bicho. Que o quê? Isso? Quantos km de bike, de corrida e de nado? O último que eu fiz foi 1,9 km de natação. Depois foram 90 km de bike e meia maratona, né, no finalzinho para finalizar o triatlo. Então são 3 esportes ininterruptos. Caraca, bizarro. Será que o cara é bom? Você acha? E também porque o Rodrigo tá ali na camisa dele, né? Camiseta dele. Ele tem uma assessoria de esporte. E assim, eu sei que o esporte mudou sua vida, né, Rodrigo? Totalmente. Cara, totalmente. já começa contando pra gente quem é você, o que é a R Pontes, como o esporte mudou sua vida. Ah, legal. É bastante coisa, mas... eu comecei com esporte desde criança, né? Sempre pratiquei esporte. Primeiro por conta da minha saúde mesmo, né? Quando eu era criança eu nasci com bronquite. Hoje é mais fácil tratar, mas isso há 40 anos atrás era difícil, né? E aí eu lembrava bem que pelo menos acho que uma vez por mês eu passava... É quase a sensação do Covid. Você fica ali sem respiração nenhuma. E eu passava ali madrugadas de hospital com a minha mãe no colo fazendo inalação. Daí meu pai colocou eu na natação, né? Ali com os seus 8 anos de idade mais ou menos. O médico falou, você tem que fazer esporte para estimular, né, os brônquios ali a se dilatarem, para você tentar melhorar essa questão essa doença que eu já nasci com ela, né? E assim comecei com o esporte, desde os 8 anos. Caramba. Nadando e depois, com o passar do tempo, comecei a gostar também de outros esportes. Por quê? Porque inicialmente eu comecei na natação, depois meu pai me deixava na escola, né? E à tarde a gente era sócio de um clube, né? Um clube até hoje tem, que é o São Paulo. E eu passava lá praticamente a minha tarde todinha no clube, fazendo todas as atividades. Porque de manhã eu estudava e à tarde passava a tarde todinha no clube. Até o horário do meu pai ir lá buscar a gente, no caso era eu e a minha irmã, né? 5 horas da tarde, 6 horas da tarde buscava e a gente ia para casa. Então foi aí que eu iniciei com o esporte, né? Por conta de uma necessidade física, tipo de nascença. Depois, em vez de eu ficar em casa, aí eu ficava no clube. Então nadava, jogava futebol, basquete.
ficava praticamente o dia todo no clube, né? Que legal, Então, cara. um pouquinho, o meu início começou aí. Bacana. Mas aí esse foi o pontapé. Depois dali a gente se conheceu no trabalho, né? No mundo corporativo, né? E depois disso, cara, você entrou no trabalho, você se preparou para o mundo corporativo, atuou, mas chegou uma hora que... Mas calma, atua como o que no mundo corporativo? Conta um pouco mais essa história. Ah, sim. Então, meu pai, ele trabalhava numa empresa química, então eu sempre fui na área de administrativa. Então comecei a estudar, né, administração. Então, inicialmente fui formado em administração de empresas e depois fui migrando para a área de educação física. Então eu entrei no caso da empresa que a gente se conheceu, né, como analista de comércio exterior. Então eu iniciei na administração, depois migrei para o comércio exterior, foi ali que eu entrei para... Legal, e é legal dizer que nessa época a gente... Bom, o Rodrigo sempre foi um cara muito querido e tudo mais, mas a gente se conheceu mesmo num grupo de corrida que a empresa patrocinava. Perfeito. Né? E eu acho que aí foi onde tudo aconteceu. Tinha um grupo muito interessante, acho que é uma época bem interessante, assim, bem gostosa, né? Nossa, foi, acho que talvez a melhor época da minha vida, né? E aí, coincidentemente, eles estavam fazendo, eu lembro bem que estavam fazendo uma mudança de gestão do RH. E lá eles lançaram um projeto, um programa que chamava-se Fábrica de Ideias, né? E aí qualquer funcionário poderia formar uma ideia, desde que essa ideia pudesse gerar algum tipo de benefício tanto para os funcionários e para a empresa, né? E eu, como já vinha desse DNA do esporte, e nessa época eu já treinava muito, né? Treinava muito, assim, já tinha feito as maratonas, meia maratona, corrida de 5, de 10. Sempre fui muito, assim, ligado ao esporte, né? E aí foi uma deixa para eu formatar esse projeto. E aí assim eu fiz, né? Montei um projetinho do início ao fim. Então, por exemplo, o que é a corrida de rua, como ela é difundida, né, dentro das empresas, os benefícios para os funcionários, para a empresa. Então montei desde o início, que é a corrida de rua e como ela poderia dar um benefício, no caso, para a empresa, né? Então foi aí que iniciou o grupo de corrida. Eu lembro bem que na época foi super aceito, né? Eu montei o projetinho, por exemplo, nessa semana, e em uma semana já me chamaram lá para conversar, explicar um pouquinho mais, tirar as dúvidas, né, sobre a relação de subsídio da empresa, dos funcionários. E aí eu lembro bem que antigamente, como eu fazia muito esporte, a gente conhece bastante gente no esporte. Acho que existe até hoje, uma revista que chamava-se O2, revista O2, que é ligada ao esporte. E eu entrei em contato com a parte da revista O2, é uma revista super famosa, existe até hoje, né? Ela é gigante, mas na época ela era pequena. As coisas acontecem assim, tudo na hora certa, né? Mandei uma mensagem para eles, falei assim, olha, a gente tem um projeto aqui dentro da empresa, vocês não interessam em divulgar isso daí, né? E eles entraram em contato, eles falaram, sim, a gente tem interesse. Então, fizemos uma matéria. Isso, eu não sabia de nada disso, cara. Sim. Eu tenho até hoje a revista guardada em casa, né? Legal. Dessa matéria. Então saiu uma página do nosso projeto de grupo de corrida, que era assim, é difícil você ter espaço nesse tipo de revista, né? Que legal. Mas cara, saiu uma página do nosso grupo de corrida lá. muito bom, cara. Então eles aprovaram o projeto, e logo assim, o projeto foi crescendo. Se eu não me engano, existe até hoje o projeto lá dentro. Então foi 2013, nós estamos em 25, né? Até hoje o projeto se mantém lá, os funcionários dão continuidade. Assim, fico feliz por isso, bastante né? orgulho, né, também. Nossa, total, até me emociona iniciar. um pouquinho, porque é legal isso aí, né? Que bacana. É legal você ser... É legal você sentir esse orgulho, acho que você tem que sentir mesmo, porque é tão difícil hoje em dia a gente
fazer alguma coisa, que inclusive é o que a gente tenta aqui no Mundo Eu, de criar um projeto que vai mudar a vida das pessoas. E você levar pessoas para um lado mais saudável da vida é muito importante. Então, cara, que massa. Parabéns por você ter iniciado. E depois, manda uma foto da revista pra gente que a gente coloca na edição aqui, viu, José? É verdade, é verdade. Com Faz certeza, isso. mando sim. Muito tenho legal. em PDF e tenho ela na revista mesmo. Que legal, cara. Aguardar. Manda esse Nossa. arquivo pra gente, pô. Mando sim. Bacana. Mas daí você começou a correr e eu lembro que um pouco antes de você fazer essa transição de carreira mesmo, você estava se preparando pro Ironman, né? Pro Ironman. E o seu Sim. primeiro, né? Isso, o meu primeiro. Tudo começou, a gente tem fases na vida que a gente tem dificuldades, né? Então, assim, como eu na época já estava muito ligado ao esporte e estava passando por uma fase difícil por conta de saúde do meu pai e tudo, né? Foi daí também que eu virei a chavinha. Eu falei assim, duas coisas que, até uma dica que eu dou para as pessoas, né? Que não tem erro. Se você quiser superar qualquer situação, você tem que se apegar a Deus e ao esporte, né? Se você se apega a isso aí, você muda a sua vida completamente. E, se possível, nunca deixar de parar com isso, né? Então é a religião espiritual e o esporte. E aí eu comecei com a natação, né? Mas sempre em piscina, sempre em piscina. Eu nunca fui para águas abertas, né? E a corrida, eu corro assim... Por que surgiu a corrida? Pode voltar um pouquinho? Claro que sim. Tá. O que acontece? Quando eu treinava lá no São Paulo, eu jogava bem futebol, né? E aí, dentre esses campeonatos internos, eu fui passando, teve umas peneirinhas lá e tal, né? Fui passando no... Eles fazem os campeonatos internos e aí eles vão, assim, selecionando algumas pessoas lá para treinar com o São Paulo, né? E aí comecei a fazer as peneirinhas, participar dos campeonatos internos lá e comecei a, na época, jogar, né? Pelo São Paulo. Acho que eu devia ter uns 14 anos, 14 para 15 anos. Então a corrida começou por conta disso, por conta do futebol. A gente tem que se preparar, né? Correndo no campo, tudo. E aí, como eu já vinha com essa preparação do cardíaco por conta da natação, já me dá uma condição melhor para correr mais que os outros, né? Não é todo mundo com 6 anos, com 14 que gosta de esporte, né? Então sempre estava ligado. Aí a corrida começou por conta do futebol. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar na empresa e começou os campeonatos internos da empresa. Na época, por conta da administração, né? Eu comecei a trabalhar na Bayer, né? E que era pertinho ali. E a Bayer, eles tinham um campeonato interno que era de empresas químicas. Era lá em Suzano. E só que eu não podia jogar, porque estava treinando lá, né? Isso já devia estar acho, com uns 17 para 18 anos, né? Eu entrei como estagiário lá na Bayer. E aí fiquei na Bayer acho que uns 3, 4 anos lá. E num desses campeonatos internos, eu tive um rompimento do ligamento cruzado do meu joelho, né? Porque jogava, tipo, 2, 3 partidas no campo no mesmo dia. E treinava também. Cara, Bastante coisa. Deu sobrecarga, né? Sobrecarga. E eu rompi total o ligamento cruzado do meu joelho direito, né? E aí saí do clube, porque não podia, e, enfim, tá certo, né? Tem as regras deles lá. A minha sorte foi que eles pagaram cirurgia, assim, recuperei ali o possível, né? Mas o meu joelho já estava bem ali, assim, comprometido. Por conta da cartilagem, né? Mais o rompimento de ligamento, tudo, né? Foi daí que eu parei com o futebol e comecei a só correr. Eu lembro bem que na época eu estava fazendo fisioterapia com o médico do Palmeiras. Pra você ver como tem coisas que marcam, né? Chamava-se... Pode falar o nome? Claro. Marcos Martinelli. Era o médico do Palmeiras, né? Daí ele falou pra mim assim, Rodrigo, o seu joelho já tá bem assim comprometido. Fica ali, faz uma musculação, né? Faz ali um fortalecimento, uma bike e tudo, né? Eu falei, nossa, mas... né? Praticamente eu tô condenado ali, né?
Aí foi, tranquilo. Aí continuei fazendo fortalecimento, né? A bicicleta, tudo, mas nada de impacto, nada de impacto. Só que nesse meio tempo, passou um tempinho, o meu pai, ele foi diagnosticado como câncer, né? E assim, aquilo chocou muito pra mim, né? Como teve câncer. Pra você ver, né? Como que as coisas são, né? Eu lembrava assim que ele morava em Suzano, né? E eu morava em Jundiaí. Aí eu pegava o meu carro, ia até Suzano todo final de semana para passar lá, dar um apoio com ele, tudo, tentar incentivar ele para seguir com a vida, né? Postergar a vida, né? Aí eu lembrava assim que o médico falava para ele, você tem que fazer atividade física, né? E ele tava com a bolsinha, né? Aí só que assim, ele só tinha uma bicicleta. Então ele tinha bike, ele pedalava e eu tinha que correr, né? Eu tinha que correr. Então o final de semana foi daí que eu comecei a voltar a correr. Que legal, cara. E você acredita que, tipo assim, naquela época a gente tava tão assim, em sintonia, né? Que eu não sentia dor no joelho. Tinha feito processo de fisioterapia, tudo certinho, né? E aí eu comecei a correr por conta disso. Ele tinha só uma bicicleta e eu não tinha. Eu falei, vou ter que correr do lado dele, né? Então a corrida ela surgiu daí. Né? Legal. Voltou pra tua vida a partir Voltou daí. pra minha vida, sim, exatamente. E o que deu o estalo do Ironman? Então, do Ironman foi o seguinte. Eu comecei a desenvolver na corrida, né? E aí eu comecei a fazer uma academia para fortalecer, para não deixar de correr. E essa academia, a gente começou a fazer amizades aí na academia, né? Porque a gente está falando há 20 anos atrás. Hoje em dia a corrida está muito difundida. Antigamente não se via ninguém correr, não se via, né? Mal as pessoas às vezes caminhavam na rua. Então assim, só em clubes, né, que o pessoal fazia esporte, essas coisas. E quando eu entrei na academia para fortalecer, eu fazia meus treinos, na verdade assim, eu trabalhava de manhã, né? E todos os dias ia pra academia. A minha rotina sempre foi esporte, sempre. E aí eu chegava na academia, subia na esteira lá e começava a correr. Começava a correr. Daí um dia eles fizeram tipo um campeonato lá na esteira, né? O campeonato era assim, quem conseguiria correr os 5 km na esteira com o menor tempo possível, né? E eu ganhei esse campeonato lá, né, na esteira. E aí eles deram uma mensalidade, tipo assim, 6 meses de mensalidade gratuita, né? Tipo, fizeram uma divulgação lá, achei bem legal. E aí eu comecei a fazer amizade com a turma lá da academia, né? Um certo dia, eu estava nadando também lá na piscina lá, e conheci um rapaz que ele já pedalava e ele nadava, só que ele não corria. Aí ele falou pra mim assim, né? Rodrigo, você não quer me ajudar a correr? Né? Eu falei assim, eu te ajudo a correr, mas aí você vai me ajudar a pedalar e nadar. Né? Porque ele era muito bom na natação e na bicicleta. E daí que surgiu o triatlon. Então, por exemplo, ele me ajudava na natação e na bicicleta e eu ajudava ele na corrida. E aí nessa daí o triatlon começou a entrar na minha vida, né? Que legal, cara, doideira. E aí você fez o primeiro Ironman quando? O primeiro foi em 2010. 2010. Porque na verdade o Ironman é uma marca, né? A modalidade que é o triatlon. Isso. E na época, por exemplo, existia eles chamavam de festival, né? Na região ali da Estrada Velha, no Riacho Grande. E lá eles têm uma estrutura montada já para triatlon. Hoje em dia melhorou muito, né? Lembrava que a gente tomava ducha em mangueira, assim, sabe? E hoje não, tem vestiário e tudo, né? E aí, o meu primeiro long distance foi no Riacho Grande, né? Aí lá eu fiz a distância do Ironman completo, num festival que teve lá. Caramba. Então, que seria assim, 3 km e 800 de natação, né? Depois foram
180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Tá maluco. Então, ali que mudou a chavinha pra mim tudo, né? Mudou a chavinha. Que legal, cara. Então, era um festival, mas não era do Ironman. Aham. Era a modalidade triatlon que eles criaram lá. Foi quando o Ricardo, né, o Robles, né, ele ficou louco, né? Ele falou assim, olha, isso aqui pode mudar a qualidade de vida dos funcionários da empresa, né? E aí ele falou, ó, vamos fazer o grupo de corrida, formar o grupo de corrida e a gente vai te incentivar ao máximo para você fazer um triatlon aqui, né? Em 2013 comecei a treinar pro Ironman, que foi em Paraguai. Foi no país do Paraguai, então ele pegava do Paraguai e Brasil. Legal. Né? Foi ali que começou. Dupla fronteira. Dupla fronteira. E qual que foi a sua maior dificuldade no Ironman? Com certeza a natação. A natação. Porque assim, a natação. Eu nunca tinha feito a natação em águas abertas, né? Começou com esses meus amigos da academia, eles começaram a me levar para águas abertas. Mas eu tinha pânico de águas abertas, né? Porque você não vê o fundo ali. Eu nadei assim muito tempo na represa Guarapiranga, né? Eu lembrava que a gente tomava um remedinho para bactéria, alguma coisa assim, né? E entrava lá e nadava, treinava, cara. Treinava. Lógico que eu não podia ter nenhum tipo de machucadinho na pele, nada, né? E a minha maior dificuldade foi a água, Eu lembrava que pro Ironman você tem umas regras, né? Dentre elas, você precisa utilizar uma roupa de borracha, né? Porque ela vai te ajudar na flutuação. Por isso que o triatlon, essa ordem dos esportes, ela é pensada. Tem né? uma lógica por trás. Tem uma lógica. Primeiro a natação, depois a corrida, depois a natação, Ciclismo. bike e corrida. Porque a água, você tem que estar descansado, né? Se você deixar a água para o final, pode dar uma cãibra ou pode algum tipo de mal súbito, como já teve casos, né? E a pessoa passar mal e pode até dar algum problema mais sério, né? Então a minha maior dificuldade era na água. Eu lembro bem que naquela época eu colocava a roupa de borracha assim e me dava muita fobia, falta de ar, né? Caramba. Porque, não sei se porque apertava meu peito, meu tórax, me dava muita falta de ar. E aí o que eu cheguei a fazer? Eu chegava em casa, do trabalho, dos treinos, tudo, colocava a roupa de borracha e ficava com a roupa de borracha dentro de casa. Pra se acostumar. Eu cheguei a dormir com a roupa de borracha para o meu corpo se adaptar, a roupa de borracha, tudo, para chegar na hora da natação, a cabeça tá mais tranquila, né? Fiz muitas vezes isso, muitas vezes. Que doideira, né, cara? Do inglês, strategy. Sim, sim. A gente entrevistou o Elder Rigoni, que ele é um hipnólogo com foco em performance esportiva. Então ele atende uma série de atletas, especialmente vôlei, futebol, que é justamente para isso, para na hora da prática a sua cabeça você tá no estado presente e ter a maior performance possível. Isso me lembrou bastante essa conversa que a gente teve com ele, né? Sim. Que doideira, cara. Porque não tem um preparo só físico, né? Você Não. estava trabalhando com o seu preparo mental, de você colocar, tudo bem que tem, eu tô tipo começando a adaptar o meu corpo, etc, mas foi uma estratégia que você falou, pô, vou acostumar, tem a parte física, mas é muito mental, tem um preparo mental também bem considerável, Intenso, porque o desgaste para você fazer um triatlon, cara, Imagina, cara, quantas horas? Então, quando eu fiz o festival, foram 13 horas ininterruptas. Né? que né? loucura. O que eu fiz no Paraguai e Brasil foram 6 horas e 18. Caralho. Né? Sem parar, 6 horas Você e já diminuiu pra cacete. Sim, e eu ainda tive um acidente com a bicicleta, né? Eu lembro, verdade. Eu tenho sequela até hoje, né? Sério, cara? Sim. Mas como que foi esse acidente? Então, o que acontece? Quando eu estava tão tenso por conta da natação, que você imagina, primeiro assim, o Ironman, a inscrição é caríssima. Né? Eu lembrava que na época, por exemplo, eu nem tinha cartão de crédito, não tinha nada. E esse meu amigo, o que já começou comigo lá no início, treinando na academia, né? Ele que veio com a ideia, porque ele já tinha essa mentalidade de fazer o triatlon, né? Então eu ajudei ele na corrida e assim como eu expliquei, né?
Aí um dia a gente foi treinar, ele falou, Rodrigo, ele abriu um notebook assim, Rodrigo, qual que é o seu CPF, né? Eu falei, mas por quê? Vem aqui, vem aqui. Aí ele mostrou assim, tava lá a página, né? Do Ironman. Ele falou assim, a gente vai fazer. E assim, eu não titubeei, né? Não titubeei. E assim, o Ironman, para você ter uma ideia, eu fiz uma consultinha rápida agora para ter o valor atualizado, né? As inscrições são em dólar, né? Em dólar. Se eu não me engano, tá $800 a inscrição. Nossa. Você multiplica por 6, né? Acho que é isso, né? Então, 5 mil reais. E assim, aquilo me marcou muito, porque eu falava assim, você imagina, eu não posso, vou treinar tanto, eu treinei 2 anos para um dia, né? Então nada pode dar errado, né? E assim a gente começou a treinar. Tá bom, aí meu pânico em relação à natação, eu fiz muitas travessias. Por exemplo, tem umas travessias ali que no litoral norte, hoje em dia existem vários organizadores que fazem, mas antigamente tinha uns 3 ou 4, né? Então as travessias você largava na praia, né? Uma delas é o Volta do Parcel, né? Fazia uma volta, um barco levava você até uma ilha e lá você pulava em alto mar e chegava até a areia. Então você via do alto mar para areia. Eu lembrava que eu fiz e fiz também uma que você dava uma volta numa ilha, né? Uhum. E aí nisso eu fui relaxando um pouquinho em relação ao mar. Mas eu lembrava assim que sempre eu pedia apoio de caiaque, né? Você pode pedir, né? Você fala assim, olha, eu preciso do apoio de caiaque para me dar mais tranquilidade, né? Então o caiaque vai batendo você o tempo todo, para você ter uma segurança, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Nesses treinos assim. E assim foi indo, fui melhorando na natação, mas a natação sempre foi para mim Mas o acidente de bike em si, lá no Ironman, foi uma tartaruga, né? Perfeito, isso mesmo. Você pegou uma tartaruguinha de... Memória, hein? cara. Boa. Então, foi assim, eu saí da água, né? Inclusive, eu lembro assim que... Pode falar um pouquinho antes? Claro. Eu lembrava que na natação, larga todo mundo junto, né? Eu lembro que eu cheguei bem antes, né? E fiquei lá na beira lá da água assim, rezando, pensando um pouquinho, tentando acalmar um pouquinho, né? E assim, cheguei uma hora antes da largada. Fiquei lá para mentalizar um pouquinho e me acalmar. Só que a hora que você larga, entra todo mundo na água, né? E aí assim, o Ironman, eu vou te falar, é um show, cara. Os caras têm helicóptero, jet ski, drone. Uma baita estrutura. Baita estrutura. Eu nunca vi nada igual, cara. Isso assim, a gente tá falando de 2015, né? Imagina hoje, né? E eu lembrava assim, que a hora que eu vi, tipo assim, o helicóptero voando ali, os drones ali, a lancha, cara, começou a fiquei nervoso, né? Aí a gente deu a largada, iniciou lá, eles largam todo mundo junto, né? E assim, eles largam tipo num curralzinho, assim, sabe? A galera é muito apertada, né? E eu lembrava que eu tomei tanto chute na cara, né? Na costela, que eu lembrava que eu tomei um chute aqui na boca e machucou meus dentes, né? Tive que fazer como é que fala? Implante e tudo. Caramba. Isso foi durante o Ironman. A raiz ali quebrou tudo, né? Caramba. Então foi um negocinho um pouquinho sério. E naquele momento assim que eu tomei o chute lá, eu lembrava, eu falei assim, nossa, e agora? Vai acabar agora, né? Aí a gente fala assim, flutuando um pouquinho, a gente faz técnica de flutuação, né? Respirei um pouquinho. Aquela bagunça na água assim, né? Aquela bagunça. E aí falei, vou deixar a turma aí, né? E depois eu vou. Flutuei, fiz um pouquinho de flutuação e comecei a navegar, né? E eles colocam uns cones, assim, umas bexigas bem grandes, como se fossem umas boias gigantes, que é para você ter marcação. Você tem que passar por volta dela, né? Não por dentro, faz a volta para você retornar e finalizar a prova, né? Cara, parecia que não acabava nunca, né?
eu tava preocupado, né, com o chute que eu tinha tomado, tudo, né? Eu falei assim, não, só preciso terminar a água, só preciso sair da água, né? Só preciso sair da água. E assim foi, né? Assim, fui com calma, fiz o retorno, terminei a água, né? Aí quando você termina a água assim, eles têm uma galera que dá um apoio, né? Aham. Então você senta no chão assim, eles puxam Aham. a sua roupa de borracha, porque ela fica bem coladinha no corpo, né? Aquilo já me deu um alívio, né? Já comecei a respirar de Pô, novo. beleza, tô em casa. É. Sim, tô em casa. Aí, tranquilo. Aí de lá você tem um espaço que você vai até pegar a bicicleta. Então a bicicleta ficou tudo com o numeral, né? A touca tem a numeração do seu número, né? Sua inscrição. E a bicicleta também tem numeração na bicicleta. Aí tranquilo. Aí cheguei até a bicicleta, coloquei a sapatilha com calma, né? Porque você não pode errar nada, você tem que decorar o passo a passo. Óculos, touca, roupa de borracha. Na hora da bicicleta você tem que colocar a sapatilha, o óculos, o capacete, né? Luva, número de peito. Tem todo um protocolo que você tem que seguir, né? Eu fiquei pensando, não posso errar, né? E aí tá bom, mas isso você treina também. Uhum. Inclusive para o triatlon, às vezes as pessoas estão acostumadas a falar assim, mas eu já nado 3.000 na piscina, no final de semana eu já corro 20 km. É diferente. É totalmente diferente, totalmente diferente. Essa transição que é o que é onde as pessoas realmente erram bastante. Inclusive eu fiz muito isso na academia, muito isso, várias vezes. Saía da piscina, tinha uma escadinha por fora, assim, pra você ver, as pessoas sempre me ajudaram nesse sentido, né? De, tipo, abrir as portas pra você fazer as coisas, né? Eu já gostava, né? Daí eu lembrava que saía da piscina, pegava uma escadinha por fora da academia, né? Já subia nessas bicicletas de spinning, né? Da academia, terminava o spinning e ia pra esteira treinar. Fiz muito isso. Aí tá bom, eu peguei a bicicleta, comecei a pedalar, né? Aí eu tinha 90 km pela frente, né? Comecei a pedalar. Logo ali no início, tipo uns 30 km que eu tinha pedalado, então 1/3 da distância, né? A gente estava passando em cima da barragem. Caramba. De Itaipu, né? Em cima, né? É lindo ali, né? Tem dos dois lados, a queda do outro. Perfeito. Legal. Estava passando em cima. E lá eu lembro bem que no meio da pista tinha aquelas tartarugas. Imagina uma bola de boliche, né? Cortada no meio. Não é essas tartaruguinhas pequenininhas que... É uma divisória de pista. Eu tive lá um tempo atrás. Existe ainda? Existe, é grande, né? É um semicírculo assim de concreto, né? Isso mesmo. Foi aí que eu... Puta, cara. Porque assim, naquele momento, por exemplo, eu tava 30 km, tava começando a relaxar um pouquinho, né? E eu fui tirar a garrafinha de squeeze para me hidratar, né? É fração de segundos. Perdeu o foco. Perdi o foco. Então eu tirei a garrafinha, tava ali, hidratei, né? Aí eu tentei colocar a garrafinha na cara ali no suporte uma vez e não achei. Porque focando para frente, né? Não achei, tentei uma, não achei. A hora que eu fui colocar a terceira, eu tive que olhar, a tartaruga tava em cima. Caramba, e aí o que você teve de lesão? Então, a hora que eu subi na tartaruga, a bicicleta voou. Ela simplesmente voou, porque você imagina, você pedalando ali a 35, 40 km por hora, né? A bicicleta voou. Eu lembro como se fosse hoje, assim, são ali 2, 3, 4, 5 segundos, como se fosse uma eternidade. Eu lembro assim que a bicicleta voou, né? Eu olhei assim, lembro como se fosse agora, a poeira assim baixando assim no chão assim, e eu raspando, né? Nossa. Foi feio. Daí, a hora que eu abri o olho assim, olha, aí entra naquela questão da organização. Chegou uma paramédica com uma moto, ela estava atrás, né? E a moto de apoio. Eles chegaram, parecia que eles estavam em cima de mim. Ou eu não me lembro. Devia ter um batedor assim, né? Isso mesmo. A hora que eu fui me levantar, a moto encostou assim. Não levanta. Não levanta. Aí a médica desceu, né? Perguntou meu nome, ela fez alguns testes assim pra ver se eu estava lúcido, né? Perguntou meu nome e tudo.
que eu estava fazendo ali, perguntou o dia, tudo, né? Aí ela tirou o capacete, ela foi ficar deitada e a minha perna ficou presa porque a gente anda clipado, né? A bicicleta, você tem a sapatilha e existe uma presilha por debaixo que liga ao pedal, né? Justamente para você melhorar o vetor de força. Então você empurra fazendo força E traz de volta. traz fazendo força, né? E aí minha perna ficou presa numa das sapatilhas. A outra voou, né? Voou. É tudo tão rápido. Daí ela tirou a bicicleta de cima de mim, né? Fiquei deitado um tempinho lá, fez alguns tipos de teste, né? Colocou a cervical aqui no meu pescoço e começou a perguntar, né? Ela falou, não tô sentindo nada, tá tudo bem, né? Aí ela falou assim, olha, você quer terminar? Lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, moça, eu treinei 2 anos, cara, pra um dia, né? Eu falei assim, eu vou terminar, cara. Isso daí me marca até hoje, cara. Daí assim, foi assim. Aí ela falou pra mim assim, né? Tá bom. Só que porque assim, raspou muito meu braço. Acho que eu tenho cicatriz até hoje, não sei se você consegue ver aqui, tá vendo? Um pouco assim, em cima. Isso, né? Então, isso faz anos, né? Bati o quadril, né? Na época, tipo, não fui atrás, mas houve uma trinca no meu quadril. Mas enfim, isso aí são coisas, né? Aí ela falou assim, ó, você vai levantar, né? E eu vou passar a comunicação para a prova todinha. Todas as vezes que você vê um fiscal, você vai dar um ok para ele. Todas as vezes. Ele vai levantar uma bandeirinha, na época era uma bandeirinha verde, porque o Ironman, como eu disse, é espetacular. Os atletas têm umas regrinhas, que você não pode chegar muito perto da bike. Acho que, se eu não me engano, hoje acho que são 20 metros. Na época eles acho que eram 10 metros, você não pode pegar vácuo, né? Aí ele falou assim, eu vou te passar a numeração, porque você tem aqui no capacete, tudo. A prova todo dia tava sabendo que eu caí, né? E fora o sangramento, tava sangrando aqui, a canela, tudo, né? Tava meio... Capenga já. Daí, todas as vezes que eu passava um fiscal, ele levantava a bandeirinha e eu fazia um joinha. E assim foi indo, né? Chegou no final da bike, eu lembro bem que eles conseguiram pedalar os 90 km, né? Até que bem, né? Na hora que o sangue tá quente, né? E você tá naquela emoção. Falei, bom, liberou, agora... Eu não senti dor, acredita? Acredito. Né? Não senti dor. Adrenalina, né, cara? Uma descarga de adrenalina gigantesca. Exato. Não senti nada de dor. Só que a hora que eu fui entregar a bike, por sorte também, hoje em dia eu não sei se eles fazem mais isso, mas na época faziam, né? Você, no final do percurso da bike, existem, assim, muitas pessoas, na época eles pegam a sua bike e levavam de novo pro suporte dela, né? Essa foi a minha sorte. Porque a hora que eu freiei a bike, o rapaz falou, freia, eu tava tão rápido, aí você entra num processo de concentração, né? Ele freia a bike assim. A hora que eu fui girar a perna, a minha perna travou, cara. Acho porque ficou só um movimento cíclico ali. A hora que eu fui mudar o movimento, a minha perna, aí a lesão realmente senti. E eu ia cair da bicicleta, ele me apoiou lá, o rapaz, né? Ia cair de novo na bicicleta, né? Aí ele me apoiou e eu fui, ali eu senti muita dor. Ainda faltava a corrida, né? Aí eu senti muita dor. Aí eu lembro que eles têm os pontos de troca. Então você sai da bicicleta e você vai até uma tenda gigante e lá está a sua sacolinha com tênis, meia, boné e tudo que você precisar. E o número de peito também, né? São 3, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá na tenda assim, já assim, com um pouco de dor, né? Peguei a minha mochilinha lá e fui vestir o tênis. Vesti o pé esquerdo, né? Consegui abaixar assim. A hora que eu fui dobrar a perna para colocar o direito, não aguentava de dor. Daí assim, até hoje agradeço. Quem colocou o meu tênis foi o fiscal lá. E ele falou, não posso fazer isso, mas eu vou fazer por você. Ele colocou meu tênis, aí comecei a caminhar.
Comecei a prova ali, né? Caminhar. A dor assim foi passando, né? Consegui encaixar um ritmo. Eu falei assim, cara, a corrida é o que eu domino, né? Então, assim, a corrida eu tava em casa, podemos dizer assim, né? A corrida tava em casa. E eu lembrava bem assim que nos postos fiscal, o fiscal também fazia joinha até o final da prova. E assim foi, até o final. Uma coisa que me marcou também muito, eu lembro bem que no final da prova era uma subida, né? Era uma subida assim, uma inclinação, semelhante a... todo mundo fala da Brigadeiro, né? Uhum. Eu lembrava que eu estava correndo ali, subindo, faltava mais ou menos, faltava uns 1,5 km para a chegada, né? E assim, tinham 2 participantes fazendo a prova juntos. Eles estavam quase que no canteiro lateral da via, né? Acostamento, estavam quase no acostamento. E eu estava com assim, tão feliz, que estava num ritmo bom. E aí assim, hora que eu... E eles estavam bem cansados os dois, né? Mas iam concluir a prova, né? Bem cansados. A hora que eu passei assim por eles, o rapaz assustou. Um deles me viu, né? Tava sangrando, me viu. Ele falou assim, cara, eu não acredito, né? Eu olhei assim, o que aconteceu? Ele falou, você caiu na minha frente. Então eles estavam com a bicicleta atrás. Eu vi você caindo, eu achei que você não ia concluir a prova, cara. Legal, cara. Que história. Bizarro, cara. Meu, 13 horas de emoção pura. Aí eu lembro bem que no Ironman, a parte mais emocionante, que nem tem um pórtico de chegada, né? E eles fazem um corredor polonês, né? A torcida, elas ficam assim, praticamente uns 200, 300 metros. Você entra num lugar apertadinho assim, sabe? 300 metros. Todo mundo torcendo, cara. Cara, que emoção, né, velho? A torcida tá na minha cabeça até hoje, cara. Até hoje. Muito legal. Aí eu lembro que eu cruzei a linha de chegada. E aí tem as tendas, né? Aí as tendas lá, tem a parte de paramédico, né? Paramédico. Então a galera tá socorrendo, porque realmente o Ironman é assim... Hoje em dia, né, diversas pessoas às vezes... Eu entendo, né, que eles falam assim, não... às vezes as pessoas têm muito... prepotência, né? As pessoas às vezes elas acham que se acontece alguma coisa elas contam muita história, né? Mas eu olho assim, eu falo assim, o mundo do Ironman é uma coisa totalmente diferente. A gente muda a nossa vida, né? Foi o carro-chefe para eu começar a ir pontos, foi através do Ironman. Legal. Aí eu lembro que tinha os paramédicos lá, entrei assim e falei assim, não vou parar, não vou entrar aqui, né? Vou entrar aqui. Eu tava em outro estado de espírito. Que legal. Aí você passa por uma tenda dos paramédicos, passa por uma outra tenda que é a fiscalização, né? Então eles riscam lá, finalizou a prova, né? Entregam a medalha, né? E no final é uma tenda gigante que é um restaurante. É um jantar. Muitas massas, massa, carne, tudo à vontade, né? Aí eu lembro assim que eu comecei a pegar as coisas, peguei tudo, enchi o prato lá, né? Falei, agora eu vou comer, né? Sentei na mesa, não conseguia comer, cara. Comecei a disparar de chorar, cara. Descarregou muitas coisas, né? Lembro bem disso também. Fui comer depois uns 10, 15 minutinhos, cara. Já tava frio. Eu não sei se você sabe, Ali, que houve uma situação antes do Ironman que a MK Sabe mandou uma cesta de café da manhã pra mim. Sei sim. Entendeu? Aquilo lá também foi legal, cara. Legal, cara. Legal. Cara, faz tanto tempo, né? A emoção tá tão viva, né? 2015, 10 anos, cara. Por isso que eu falo, o esporte pra mim é uma paixão, cara. Muda a vida de qualquer pessoa, cara. Legal. Se um dia você tiver a experiência assim, não precisa ser um Ironman, né? Mas de você seguir o caminho do esporte. Tanto é que assim,
hoje em dia eu me dedico 100% à assessoria, né? E por conta das minhas lesões do joelho, do quadril, muitas pessoas não sabem, cara. Professor, você não corre mais, tal, né? A última prova que eu fiz foi em 2021. Eu fui correr a meia maratona do Chile, né? Até lá eu estava correndo bem, mas por conta das minhas lesões, né? Então, por conta disso, não é porque a gente não quer, né? Por conta disso, mas não foi lesão decorrente da corrida, foi por conta do futebol e por conta dessa queda, né? A corrida ela salva, cara, salva, bem legal. Não, é muito legal escutar o seu relato, porque foi uma prova, se não tivesse acontecido absolutamente nada, ela já seria extremamente desafiadora, e mesmo com tudo que você teve que passar, todas as dificuldades, você conseguiu terminar, e você compartilhando o seu relato, cheio de emoção, isso é muito simbólico e importante pra gente, porque o nosso podcast é muito sobre isso. Então, cara, muito obrigado por você ter compartilhado essa história. Animal, cara. É a verdade, né? A gente, tipo, todo mundo aqui, vocês estavam falando que aqui é algo que é um projeto que vocês fazem com amor, né? Com amor, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas fazendo tudo com base em ganho, né? Ganho. É que eu tento passar para as pessoas, né? Uma coisa é você ser famoso, né? Outra coisa é você ter o reconhecimento, né? Eu penso muito em você ter o reconhecimento das pessoas, porque famoso Você não precisa necessariamente ser reconhecido, né? Você pode... Hoje a gente vive um mundo tão... Eu não ligo pra isso, cara. Tão volátil, né? Que para ser famoso não precisa de muito, né? Famoso você pode, com perdão na palavra, você pode fazer uma coisa errada, né? Entendeu? Sei lá, fazer um mal pra outra pessoa, você tá famoso. Mas você ser reconhecido, né? Pra às vezes mudar a vida das pessoas, poder dar um relato dizer que o esporte e Deus, né? Muda a sua vida, cara. Muda mesmo, né? Se você tiver esse equilíbrio, né? Nossa. Aí a gente chegou na parte que é bem importante também, que foi o gatilho que fez você abrir a sua consultoria e tudo mais. Queria que você contasse um pouco de como funciona a consultoria, quais são os serviços que você presta, como que funciona. Como é que a galera faz para te achar? Ah, sim. Então, o Alisson lembra um pouquinho, né? Eu comecei com os treinamentos. Na época, eu fui estagiário, né? Da assessoria que a gente colocou lá dentro. Sou muito grato a eles, né? Eu não sei se até hoje eles estão lá, mas o programa acho que existe, né? Uhum. Então, tudo começou lá, né? Na verdade, voltando um pouquinho, eu era tão aficionado a esporte que eu comprava revistas, era assinante de revistas. Então tem pilha de revista até hoje em casa, falar sobre corrida, né? Aí depois você vai se profissionalizando, né? Se fazendo as formações específicas, né? E quando eu era estagiário dessa assessoria, eu lembro bem que eu penso assim, eu falei, não, um dia eu vou ter a minha, né? Um dia eu vou ter a minha. E aí eu lembro que na faculdade, olha como as coisas já direcionam. Parece que todo mundo tem uma missão na vida, né, cara? Eu acho que a minha missão é a corrida, cara. É a corrida. Independente do que eu ganhar, o que vier, mas a minha missão é essa, pra vida toda, cara. É a paixão minha, né? Eu lembrava que na sala de aula, isso há muitos anos atrás, eu já desenhava esse logo, cara. E é exatamente o que eu tenho até hoje, cara. Legal. Entendeu? Tá lá na última página do meu caderninho lá, o logo, né? Então, quando eu começava lá com o estagiário por essa outra assessoria, o professor já me falava, Rodrigo, um dia você vai ter a sua, né? Eu falava assim, se Deus quiser. E aí, assim, a partir dali, o que acontece? A gente dava treino bastante na USP, né? E eu comecei a morar numa região um pouquinho longe da USP, que é a região do Guarapiranga, na Zona Sul. Aí eu falei pra ele assim, olha, se importa se devagarzinho eu começar com a minha, porque a gente não é concorrente, né? É uma região muito longe, né?
E assim foi, eu comecei com 1, 2, 3, dentro de uma academia, né? Então lá dentro da academia, eu comecei a fazer alguns treinos de corrida dentro da academia. E aí chegou uma hora que eu saí da academia, né, para dar os treinos só de corrida. Eu lembrava bem que, cara, eu tinha acho que 2, 3 alunos, né? E esses alunos me deram de presente 3 pares de colchonete, cara. Né? Eu não tinha dinheiro para comprar um colchonete, cara. Hoje a gente vê, né, tipo assim, as coisas, graças a Deus, né? A assessoria tá totalmente estruturada, né? Tem 2 tendas, tem um carro, tem colchonete, né? Graças a Deus, cara. Mas eu comecei assim, não tinha um colchonete para dar aula, só tinha o meu conhecimento, né? E a minha história com o Ironman. Realmente o Ironman me deu assim... Abriu as portas muito, também, né? Cara, muito É um mesmo. cartão de visita importante, né? Tanto é que até hoje eu lembro bem que... Faz tempo que eu não vejo, mas assim... esses atletas que faziam academia comigo, que eles foram para o Ironman, hoje eles pararam, etc. O único que seguiu na educação física fui eu, né? Mas eles passam lá no Parque da Barragem, fazem questão de parar lá, dar um abraço, tudo, né? Legal. Então isso é legal, cara, é legal. Porque às vezes vê a galera de corrida e eles não sabem o que é a história da gente, né? Acham que... Começou ontem, né? Começou ontem, exato, né? Começou Legal. ontem, sim. E aí eu comecei a fazer os treinos com 1, 2, 3 alunos na academia, né? E de lá por diante. Mas ela tem uma época que a gente, na época da pandemia, né? A gente migrou pro grupo online, né? Desculpa, pode falar. Não. Por favor. Eu ia perguntar, na verdade, assim, como é que a galera faz pra te achar? Se chegando até você tem um descontinho pra quem é mundo lover, chegar lá? Com certeza, com Legal. certeza. Bacana. Quem puder contatar a gente através de vocês, né? Vão ter desconto especial, com certeza. Legal. A gente costuma dar cortesia de 1 mês, né? Olha aí. Para as pessoas conhecerem a gente. Ninguém obriga, eu brinco assim, né? Quando você vai fazer uma matrícula na academia, é um negócio deles também, né? Por isso que eu falo que a minha paixão, né? E também é um negócio, claro, né? Mas quando você vai fazer uma matrícula na academia, na sua entrada você já precisa... e aí, quem garante que você não goste da academia, não goste das pessoas, né? Não goste da estrutura, né? Lá não, eu falo assim, olha, vem treinar, né? 1 mês de cortesia, conhecer meu trabalho, conhecer o ambiente, conhecer as pessoas que estão lá, né? Se você gostar... Acho que esse é o melhor cartão de visita, né, cara? Porque, Sim. assim, você deixa o cliente livre e, assim, é uma garantia também de... Putz, cara, também tá aqui quem é pra tá, né? Acho Isso. que você consegue fazer uma seleção boa também, assim. É uma cortesia, mas que pra você também serve como uma seleção, né? De quem é pra ficar. Legal, Perfeito. cara. E além dessa cortesia de 1 mês, com certeza vai ter um desconto também na mensalidade, tá bom? Show de Queria bola. agradecer muito a abertura que vocês estão me dando. Imagina. Vou ser grato pro resto da vida. Obrigado mesmo. Que isso, a gente que agradece. Mas, cara, você tem Instagram Sim. da assessoria? Qual que é? Chama-se @rpontes, né? Que é o nome. Aí eu queria fazer algo realmente ligado pra corrida, né? Uhum. Embora eu tenho 2 alunos que a gente faz planilha para triatlon também. Mas, porque eles pedem, porque vem dessa, né, experiência, né? Mas a gente é 100% ligado à corrida, que é o que eu gosto. Então é @rpontes_corrida. Show de Massa. bola. Né? Massa. A gente também vai deixar aqui, galera, o QR Code com o... Contato, Contato pode ser dele. o seu celular direto, Claro. de alguém do seu time. A gente Sim. vai deixar aqui um QR Code para quem quiser falar com o Rodrigo, com o time do Rodrigo, tiver afim de começar aí, né? Acho que especialmente para quem tá começando, né, Rô? Sim. Porque precisa de um... cara, as grandes lesões também acontecem quando você sai correndo igual um maluco por aí, né? Então, não é frescura. Acho que é importante você... ter um acompanhamento médico, se possível ter esse acompanhamento aí de uma assessoria que vai te ensinar. Na época, eu corria, vou colocar uma foto aqui, já põe uma foto aqui, José, mais magrinho, né? Um cara mais, né, atlético.
E eu lembro que isso fazia muita diferença, cara. Correr certo para evitar canelite, aquecimento correto, dica de como você correr quando tá numa subida, então corre com a ponta do pé, que você consegue ter uma impulsão maior. Cara, isso é muito, muito, muito legal. E acho que também o Rodrigo vai conseguir contribuir não só com essa parte técnica e tudo mais, mas vocês também já escutaram um pouco da história dele. E, cara, eu não sei você, e nem sei você, imagino que sim, mas eu consegui sentir aqui todo o amor e toda a paixão que você tem pelo esporte, por essa profissão que você escolheu e você fez a transição de carreira. Na verdade, acho que a profissão escolheu ele, né, no fim das contas. Exato, eu acho que é uma missão mesmo. Na época o pessoal falava que eu era louco, né? Porque eu trabalhava como analista, era sênior da Kassab, era né? E recomecei assim, comecei do zero, né? Mas eu não me arrependo 1%, né? Legal. Porque a gente mantém as amizades, né? Até hoje eu encontro algumas pessoas nas provas. E eles vêm, cumprimentam. Eu sou uma pessoa normal, mas é impressionante como eles vêm, abraçam, como se a gente fosse importante na vida deles. Mas na verdade... É uma troca, né? É uma troca, né? A gente faz o que a gente gosta e a gente não faz nada em troca de alguma coisa, né? Só agradecer mesmo. Muito bom, Rô. Bom, a gente que agradece a sua presença aqui. Obrigado de verdade. A gente tem um mimo para dar para você, que é inclusive de um parceiro nosso, @Camadaria, que faz projetos de impressão 3D. E lá, tem presentinho também. Então, faz projetos em 3D. Então, essa é uma plaquinha aqui com o nosso logo, com o nosso slogan de amigo para amigo, que essa conversa aqui é uma conversa de amigo para amigo. E também um chaveirinho aqui para você lembrar desse papo, cara. Legal. Poxa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Cara. Obrigado por tudo aí, então. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, cara. Obrigado, viu? Obrigado, tá? Obrigadão mesmo. Show de bola. E esse é o minha presente pra você. Depois eu mando pra você também, com certeza, tá? Boa. Legal, cara. Pô, brigadão. Aqui é a minha história, né? Não, e aí você tem muito valor pra mim, com certeza. Pode ter certeza que é muito carinho aí dentro aí. Com certeza. A gente fala aqui na R Pontos, tem um ditado que os próprios alunos falam. Obrigado mesmo. Ele fala assim: quando se veste essa camiseta, não está correndo mais sozinho. Olha, legal, cara. Tem toda uma torcida e os alunos correndo junto com você, né? Que legal, bicho. Eles acreditam muito nisso e eu também, né? Imagina, que orgulho, né, cara? Muito, que orgulho cara. do que você fez, né? E tem feito, na verdade. Bom, obrigado mais uma vez. Então tá aí o presente da Camadaria. Pessoal, quem tem algum projeto de impressão 3D, é só acessar pelo Instagram, @Camadaria. Fabão desenvolve qualquer coisa que vocês precisarem. Beleza? E tem o José. Tem também José. Fala do José, cara. José é o nosso editor de vídeos aqui, edita os cortes, é o cara que também fez esse motion aqui pra gente. Ele é fera, preços incríveis. Se vocês também chegarem até ele falando que é Mundo Lover, ele vai dar um descontinho maneiro pra vocês. Os arrobas estão aqui, o site dele também. Cara, muito profissional, um cara muito parceiro, tal qual todas as pessoas que a gente traz aqui também. Então, isso aí. Último recado se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Segue a gente nas redes sociais, @mundoeu.pdc e nos streamings de áudio. E é isso. É isso, né? E nas redes sociais você falou? Falei. Então beleza. Instagram, TikTok e Threads agora, que é novidade também, tá? Chama lá também. Eu queria pedir também para mandar um grande abraço para todos os alunos, né? Boa! Que eu amo todos eles, né? E pedir para eles seguirem também vocês, tá bom? Legal. Acreditar no projeto, né? Que vale muito a pena. A gente sente que é de verdade. E que vocês cresçam muito, muito mesmo. Que eu possa pelo menos somar 1% aí para ajudar vocês a terem prosperidade e alcançar todos os objetivos de vocês. E parabéns, tá? Obrigado mesmo e seguem eles aí. Tá bom? É isso aí, galera. Bom, sejam bem mandados e façam o que o Rodrigo tá dizendo. E a gente se vê na próxima. Valeu. Tchau. Tchau.